Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Murilo, sou psicólogo, estudo um pouquinho sobre psicologia da religião e quero aqui tratar sobre um tema que é muito importante e muitas vezes pouco aí discutido, seja nos trabalhos acadêmicos, seja mesmo aí na própria internet aí com os divulgadores da ciência, como eu estou fazendo aqui com vocês, que é qual a diferença entre fé e fanatismo? Uma das melhores definições de fé, no meu ponto de vista, é a capacidade que o sujeito tem de aderir a algo. Não necessariamente fé precisa estar vinculada à noção de uma divindade. Você pode ter fé na vida, fé no seu time de futebol, fé nas pessoas, fé na humanidade, enfim, é uma capacidade de você aderir, de você se vincular, de você acreditar em algo. E a fé acaba por motivar o seu comportamento na vida. Uma pessoa que acredita que o seu time vai vencer acaba por desenvolver um conjunto de comportamentos conforme aquela crença. Então, independentemente se você acredita ou não em um Deus, um ser superior ou qualquer outra coisa que você possa colocar no lugar da divindade, não necessariamente a fé é algo focada num ser aí de outro planeta ou de alguma outra dimensão, enfim, de qualquer outro lugar que você possa imaginar, certo? Então, fé é uma capacidade inerente a todo e qualquer ser humano. Inclusive, tem alguns estudos muito interessantes que eu quero tratar em outro vídeo sobre como a fé se desenvolve no próprio ser humano, na vida desses diferentes tipos de sujeitos que nós encontramos aí no dia a dia. Mas, utilizando de um ponto de vista partindo da teoria sistêmica, né? Partindo da teoria sistêmica, a gente pode dizer que a diferença entre fé e fanatismo é que a fé ela é um conjunto de cognições e afetos que tem como característica ser relativamente aberta. Aberta, por exemplo, a dúvidas, aberta à integração de novos elementos e também afetivamente aberta, ou seja, uma pessoa que ela tem fé, ela não exclui, ela não tenta, vamos dizer assim, agredir o sujeito, né? Ela não tenta agredir aquele que pensa diferente, ela não tenta fazer todo mundo pensar igual a si. Diferentemente do fanatismo. O fanatismo já é um elemento parecido com fé em alguns momentos, só que ele é fechado, um sistema fechado. Ele está muito mais intolerante a mudanças, ele é muito mais intolerante a você ter uma outra pessoa que pensa diferente, que sente diferente e ele quer em algum momento homogeneizar. O que isso quer dizer? Ele quer fazer com que todos aqueles pensam iguais. Ele é muito intolerante ao diferente. Então, essa é uma diferença fundamental entre fé e fanatismo. Lembrando que não necessariamente fé ou fanatismo dizem respeito a questões intelectuais, ou seja, não é a pessoa que é mais ou menos inteligente que ela tem ou deixa de ter fé ou fanatismo. Está muito mais vinculado em alguns momentos com questões afetivas da história de vida daquele sujeito, questões grupais, sociais, e obviamente também tem uma pitadinha ali de questões da cognição. Porém, não é o fator determinante. Não tem uma relação direta entre pessoas inteligentes ou menos inteligentes serem mais fanáticas do que outras, certo? Então, uma diferença fundamental é que a pessoa que ela tem fé, ela tem uma capacidade de acreditar, mas ela tem um pensamento e um afeto um pouco mais aberto, um pouco mais flexível do que aquela pessoa que necessariamente é fanática. Então, fé é uma coisa, fanatismo é outra coisa totalmente diferente. Então, ela está muito vinculada, essa diferença é muito vinculada a essa abertura que o sujeito tem, tanto afetiva quanto cognitiva, ou seja, tanto da capacidade dele de sentir quanto se relacionar com as pessoas, quanto de pensar. A dúvida é um dos elementos fundamentais para a fé. Fé não necessariamente envolve a ausência total de dúvidas, porque senão você não está acreditando em algo, você está aderindo fanaticamente, cegamente a algum tipo de ideia. Então, um dos elementos também fundamentais para que você analise se você possui uma fé saudável é você ter certo grau de dúvida também em algum momento, ok? Isso significa flexibilidade cognitiva e a capacidade que a pessoa tem de constantemente estar avaliando
os seus afetos e as suas crenças. Então, não necessariamente a pessoa precisa acreditar cegamente para ter uma fé. A pessoa pode sim se questionar. Tanto que se você olhar nos grandes escritos aí da literatura religiosa, os grandes líderes religiosos, os grandes personagens religiosos, em algum momento ou outro, acabaram por questionar a sua fé. E isso é algo extremamente natural no processo de desenvolvimento da fé, certo, pessoal? Então, bom, é uma contribuição que eu queria trazer para vocês, uma reflexão, pensando a diferença entre fé e fanatismo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, deixa o seu like, compartilha. Isso ajuda a gente a levar um pouco mais de reflexão sobre uma espiritualidade saudável para as pessoas aí na internet, tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.